Hoje vamos aprender com Jó que ser santo não é ser perfeito. Em Salmos vamos ver como Deus faz para renovar a terra. E com Paulo vamos aprender o que de fato vale a pena. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Eu sou a Solange Lima. Hoje vamos estudar estes textos que estão na tela e vamos começar pelo livro de Jó. A conversa entre Jó e seus amigos chegou a um nível de exaustão. Está na quarta rodada de conversa. Bildade tem com ele o menor diálogo de todo o livro de Jó, os 42 capítulos do livro de Jó, porque eles já não têm mais argumentos. No capítulo 24 ficou parecendo que Jó estava realmente pecando ou estava pensando igual aos seus amigos, mas na verdade Jó estava refletindo sobre tudo o que ele estava ouvindo, observando atentamente cada palavra e depois ele faz uma reflexão e devolve aos amigos tudo aquilo que eles disseram. Jó está chamando esses amigos a uma reflexão. Ele foi acusado de diversas formas e por diversas vezes sobre ser ímpio, sobre agir como ímpio e mostrado para ele quais são as consequências dos ímpios. Então Jó, em determinado momento, mostra para esses amigos que nem tudo o que eles estão dizendo é verdade. E chega na leitura de hoje, Jó faz meio que um deboche, quer dizer que aos olhos de vocês o ímpio então já nasce fadado à morte, é só para o ímpio que acontece isso. Todo ímpio só vive desgraça. Jó está mostrando para eles a realidade da vida. Nem todo ímpio vive desgraças, muitos ímpios são bem-aventurados. O que muda é depois que morre, o que vai acontecer dali para frente. Essa é a diferença entre o ímpio e entre aquele que escolhe viver para o Senhor. Mas enquanto estiver vivo, todos têm o mesmo olhar, todos estão sujeitos a consequências, a dificuldades, a receber bênçãos ou não. E Deus também permite que o ímpio prospere em seu caminho. Asaf, no Salmo 73, também fez esta queixa sobre o ímpio prosperar e ter tantos benefícios enquanto muitos justos estão em aflição. Jó estava de fato certo em sua colocação. E na conversa de hoje, ele pega tudo aquilo que os amigos disseram e devolve. Mais ou menos Jó está dizendo: prestem bem atenção porque vocês estão aqui fazendo acusações. O ímpio passa por isso, repetindo todas as palavras que eles usaram e dizendo, entre linhas, cuidado, é assim que acontece com o ímpio, com as pessoas que fazem o mal. De repente, isso pode se voltar contra vocês, porque o que eles estavam fazendo ali era o mal, estavam pecando, acusando alguém, julgando uma pessoa, fazendo o papel de Deus. Bildade, em seu curto discurso, já nem se dirige mais a Jó, ele fala do poder de Deus, eles vão se repetindo porque faltam argumentos. Jó, então, crava sua palavra final, declarando, afirmando que sim, é inocente, porque no meio da conversa, mais uma vez, ele foi julgado e questionado quanto a se achar inocente, a se declarar inocente. Ele é comparado, como todos os homens, a um verme. Bildade fala quem é o homem, é como se fosse um verme. Como pode um homem se dizer inocente? Quem é ele para Deus? Mas Jó se mantém firme em sua convicção de que sim, ele é ingênuo. Sim, ele não pecou contra Deus. Jó reclamou, Jó desabafou, Jó se angustiou, falou muito com Deus, mas não contra Deus, nunca contra Deus. Pelo contrário, ele se mostrou o tempo todo confiante. E mais uma vez ele fala da sua confiança, da esperança que ele tem em Deus. Já está solicitando um tipo de tribunal diante de Deus, para que não somente ele seja ouvido, como ele tem certeza que será, mas principalmente para que ele seja justificado pelo único que pode o justificar, pelo único que sabe o que realmente Jó está vivendo e passando e como ele anda em retidão. E Jó diz para os seus amigos, o que deve ter gerado neles muita revolta: sim, eu sou correto, sou íntegro, jamais vou dizer o contrário, jamais vou me contradizer, porque eu não sou o que vocês estão dizendo que eu sou, eu não fiz nada do que vocês estão dizendo que eu fiz. Longe de mim dar a vocês razão do que vocês estão me acusando. Até que eu morra, nunca me afastarei da minha integridade.
Esse é um compromisso que Jó está assumindo. E mostrando aos seus amigos que Jó sabia tanto quanto eles, conhecia também a Deus como eles diziam conhecer, Jó faz um lindo poema falando sobre Deus, acerca de Deus. E depois que ele fala este poema, falando das maravilhas de Deus, ele diz aos seus amigos: isso é nada, isso é o mínimo, nos chega perto da grandiosidade de Deus. Nós não sabemos nada. Jó está deixando claro que, apesar dos seus amigos o julgarem como arrogante, na verdade eles é que pareciam mostrar deter toda a sabedoria. Mas Jó está mostrando para eles: vocês não sabem nada, vocês não têm ideia da grandiosidade e do poder de Deus. E ainda assim, até concluir este livro, nós vamos descobrir que Jó chegou à conclusão que não conhecia Deus. Salmos. No Salmos 104, o salmista está falando do domínio e o poder de Deus sobre a natureza. Ele cita, como já dissemos aqui, o Leviatã, o mesmo monstro citado algumas vezes no livro de Jó. E o ponto interessante do estudo de hoje deste salmo é o olhar que o salmista traz para o renovo da terra. Ele fala sobre o controle que Deus tem sobre os animais, que Deus diz a hora deles comerem, que Deus dá o alimento ao animal, que Deus dá a eles o fôlego de vida, e a hora que Deus manda eles pararem de existir, eles param de existir, e então Deus dá um novo fôlego e assim ele renova a terra. É a palavra que o salmista coloca: a terra vai sendo renovada. Envias o teu fôlego e assim renovas a face da terra. E é esta a razão da terra existir até hoje. Mesmo com toda a maldade do ser humano, a terra está subsistindo pelo poder de Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. No capítulo anterior, Paulo falou sobre o direito dele e de todos os apóstolos, daqueles que vivem do altar ou vivem da pregação do evangelho, de receber o mantimento, o alimento, uma verba para sobreviver. Mas reforça de que ele fez a escolha de não receber, que a recompensa dele é justamente ver vidas alcançadas, vidas salvas, e que o que importa para ele é que ele, além de pregar o evangelho e alcançar essas vidas, também ele viva o evangelho, para que, ao fim de tudo, ele não tenha ganho tantas vidas e ele mesmo se perder e ele mesmo não tenha vivido o evangelho. Então ele faz uma comparação com um corredor, com um atleta. Ele fala: vocês olham o estádio, vê quantos atletas tem ali, mas somente um vai ganhar a medalha. Todos eles se preparam, todos eles se exercitam, tem um tempo de treinamento, faz uma corrida longa, mas um ganha a medalha. Que nós sejamos estes que vão ganhar a medalha. Porém, esses atletas, diz Paulo, estão atrás de uma medalha de um material que perece, mas nós estamos atrás de uma medalha, de uma recompensa que é eterna. E este é o objetivo principal. Paulo diz que se fez de fraco para ganhar os fracos, viveu como judeu para ganhar os judeus. Paulo está explicando que ele fez parte de alguns grupos, foi introduzido em alguns grupos para alcançar o maior número de pessoas possíveis. Exatamente como fez Jesus, andava com as prostitutas, com os malfeitores. Porém, nem Jesus nem Paulo andou na mesma conduta que essas pessoas. O objetivo de ambos era pregar o evangelho a estas pessoas. Então eles as compreendiam e ensinava a palavra de Deus. E este era o objetivo de Paulo. Paulo vivia para isso. E então Paulo leva seus irmãos de Coríntios a uma reflexão, a uma lembrança. Paulo conta a história, os lembra da história registrada no Pentateuco, nas leis de Moisés, a história do povo de Israel. Paulo diz para aquela igreja olhar para trás, olhar para a história, olhar para trás com gratidão para ver o que Deus fez na sua vida, lembrar dos erros para não os repetir. A proposta de Paulo é que olhem para trás e se lembrem dos erros que os seus pais cometeram e lembrem-se também de tudo o que Deus fez por eles. Então Paulo narra a história que Moisés deixou escrita sobre o livramento, sobre como aquele povo saiu do Egito, como eles foram batizados nas águas do rio, assim como eles foram batizados. Paulo está trazendo para o tempo deles
e comparando que eles foram alimentados, beberam da água da rocha e compara aquela rocha com Cristo, dizendo que ali era a figura de Cristo. Fala do alimento que eles receberam, do poder de Deus sobre a vida deles. Paulo faz todo o relato que está registrado no Antigo Testamento, a história contada de geração em geração, e lembra este povo de que os seus antepassados colocaram Deus à prova, se voltaram contra Deus, se prostituíram, fizeram festas idólatras, murmuraram. É quando ele cita a serpente que Moisés ergueu, esse povo murmurou e fala do número de pessoas que inclusive foram mortas por conta do pecado. Quantas pessoas morreram no deserto, deixaram de entrar na terra prometida? Tudo isso Paulo traz à memória da igreja. Faz eles olharem para trás, olharem para a história, para avançarem para frente. Olhar para Cristo, lembrar de quem é Deus, lembrar do que Deus faz, de quem Deus é e do compromisso que eles têm com Deus, para correrem a carreira e ganharem a coroa da vitória. Combater o bom combate e chegar até o fim, assim como ele, pregando o Evangelho, mas também vivendo o Evangelho. E isso é o mais importante. Obrigada pela sua atenção e até amanhã, se Deus disser que sim.